Boa noite a todos. Eu peço que todos abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, verso 18 ao verso 1 do capítulo 4. O nosso texto hoje vai do verso 22 ao verso 1 do capítulo 4, porém eu farei a leitura da sessão inteira, que vai do verso 18 ao verso 1 do capítulo 4. Esta é a palavra do Senhor. Verso 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Curvem as suas cabeças, vamos orar de novo. Senhor, é um privilégio servir a Ti, é um privilégio proclamar a Tua palavra, é um privilégio ter acesso à Tua palavra. E aqui, diante de todos, eu confesso a minha dependência de Ti, a fim de que Cristo seja exaltado. Cristo seja engrandecido e todos o vejam como de fato Ele é apresentado nas Escrituras. Não é a homens que queremos agradar, Senhor, é a Ti. Nos abençoa, nos guie e nos conduza à medida que a Tua palavra será pregada e ensinada. Em nome de Jesus. Amém. Há uma história de dois rapazes na Índia que eles estavam brincando de um jogo. Eu já contei essa história aqui, mas essa história é muito boa. Alguns vão lembrar. Dois rapazes estavam brincando de um jogo que era proibido no seu estado, no seu país. E eles continuaram a brincar, eles continuaram a fazer esse jogo. E aconteceu que eles foram pegos. E foram levados para a prisão e condenados por isso. Um dos jovens era rico, o outro jovem era pobre. O rico, obviamente, seus pais pagaram a fiança e ele foi liberto no mesmo dia, facilmente. O pobre não tinha como sair dali. Era de uma família pobre, sua mãe não tinha dinheiro para libertá-lo. Entretanto, ao olhar pelas grades, pela janela da prisão, esse jovem viu a sua mãe carregando pedras para que ela então conseguisse o dinheiro para pagar a sua fiança. E passado um tempo, foi isso que aconteceu. A sua mãe conseguiu o dinheiro e pagou a fiança, então esse jovem pobre foi liberto da prisão. E aconteceu que, dias depois, aquele jovem rico se encontrou de novo com aquele jovem pobre e chamou para jogar o mesmo jogo. Então aquele jovem pobre respondeu: nunca mais, nunca mais.
você foi liberto com facilidade, mas a mim custou um alto preço para minha mãe. Custou um alto preço para que eu fosse liberto. E eu gosto muito dessa parábola. Essa parábola, ela reflete a nossa nova vida após a redenção que há em Cristo. A nossa fé afeta toda a nossa vida, todas as nossas relações. Em Cristo, nós somos uma nova pessoa, temos um novo coração, uma nova disposição. Já estamos ressuscitados com Cristo, como Paulo diz na epístola. Pertencemos a um novo reino, uma nova criação, e temos novas diretrizes também para viver, pois também estamos debaixo de um outro senhorio, que é o senhorio de Cristo. E essa parábola eu contei porque é isso, praticamente, que nós vamos ver em nosso texto hoje. Como a obra redentora do Senhor deve refletir em uma vida transformada, que busca a sua vontade e agrado em coisas tão cotidianas como a relação entre um servo e um senhor. Essa epístola é uma carta de Paulo, ele está preso, e ele escreve, praticamente todas as cartas são escritas para tratar de algo circunstancial, algum problema que precisa ser solucionado, ou algo que precisa ser ensinado, esclarecido, tratado nas igrejas, e, claro, não é diferente aqui na igreja de Colossos. E uma dessas coisas que trata aqui na epístola de Colossenses é a percepção. Paulo esclarece e ensina a respeito da percepção da realidade daqueles que estão em Cristo. Paulo expõe aos Colossenses a superioridade de Cristo sobre tudo e as consequências da união do crente com Cristo, que é caracterizada por uma vida transformada e conformada aos moldes de quem já está ressuscitado com o Senhor. E Paulo, inspirado pelo Espírito, não é? Diz coisas a respeito de Cristo nessa epístola que nos maravilhamos e que coloca todos dessa igreja de Colossos e todos, em todas as épocas, no devido lugar, que é abaixo de Cristo, e colocando-o no centro de todas as coisas. O reino é de quem? O reino é dele, é de Cristo. Cristo tem a primazia, ele vai dizer. A redenção está nele. A remissão dos pecados, em Cristo. A reconciliação também está nele. Nele habita toda a plenitude da divindade. A subsistência de tudo está nele, em Cristo. Há algo acima de Cristo? Paulo vai dizer, não há. Seja lá o que cada um possa ter em mente. Nos céus, na terra, visível aos olhos ou não, qualquer poder ou autoridade, tudo está abaixo de Cristo. Se pudéssemos ver o lugar mais alto e sublime, o que veríamos é o lugar onde Cristo se assenta. Cristo está lá, acima de todas as coisas, de tudo e de todos, inclusive quando se pensa em uma família e nos deveres de cada indivíduo. Quem dita as regras? Cristo. Cristo, ele permanece lá, no lugar mais alto. Embora bem alto, e sendo o Senhor de tudo, é interessante notar que ele não despreza e não é indiferente àquilo que é pequeno. Pelo contrário, ele está interessado. E ele está ordenando todas as coisas, como as nossas relações, e algo tão pequeno como o nosso complicado coração e as suas intenções também. Então Cristo, ele é o Senhor dos relacionamentos. Não há relacionamento em que Cristo não se envolva e tenha mandamentos. Por quê? Pois tudo é dele. Tudo é dele e ele ordena todas as coisas. E eu faço ecoar aqui as palavras de Kuyper, não é?
Não há polegada quadrada em todo o domínio da nossa existência humana sobre a qual Cristo, que é soberano, não grite. É minha ou é meu. Ele é o Senhor dos relacionamentos também. Ele é o Senhor sobre tudo. E, inevitavelmente, a nossa fé nele deve afetar e afeta todas as nossas relações, pois, obviamente, nós queremos saber o que Cristo diz quando nós nos relacionamos com quem quer que seja. Seja um amigo, um irmão, pai, um avô, um servo, um senhor, um rei ou um povo, não é? Ele regula e ordena cada relacionamento, como por exemplo, ele regula e ordena o relacionamento de um rei com um povo. Ele diz como o rei deve tratar o povo, e vice-versa também. Ele diz como o povo deve ver o seu rei. De maridos e esposas, como nós lemos aqui, de um homem com uma mulher. Cristo está interessado nisso e ele ordena. De pais e filhos, e vice-versa. Como os pais devem olhar para os filhos, tratar os filhos, como os filhos devem olhar para os pais e tratar os pais. De amigos, um relacionamento de 2 homens ou de 2 mulheres. De irmãos, do mais novo, como o mais novo deve olhar para o mais velho. Cristo ordena como um presbítero deve olhar a congregação, como o presbítero deve olhar uma senhora, ou deve tratar um senhor, ou como o presbítero deve tratar uma irmã, né? Como está escrito em Timóteo, com toda a pureza. E como a congregação deve tratar os presbíteros também, tendo em honra os presbíteros. Então Cristo está interessado. Ele, na verdade, ele ordena os relacionamentos, né? Como os homens devem ver anjos e demônios. Qual deve ser o relacionamento dos homens com esses seres? Ou homens e animais? Está tudo aí nas Escrituras. Deus tem um mandato de como nós devemos nos relacionar. E não diferente, como o nosso texto, de senhores e servos. Como os senhores devem olhar para os servos, tratar os servos, como os servos devem lidar com os senhores. E Paulo nos conduz nesse texto, conduz a todos a olharem, a tirarem os olhos daqui, um pouco daqui, e a olhar um pouco para o mais alto. Na verdade, me desculpe, muito mais alto, né? Ele nos conduz a olhar para muito mais alto, para uma autoridade superior, e a buscar só o seu agrado, que é o que de fato importa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isso, vamos ao nosso texto, verso 22 ao 23, eu farei a leitura, eu peço que todos acompanhem. Como eu disse, embora eu tenha feito a leitura do verso 18 ao 21, o nosso texto é do 22 ao verso 1 do capítulo 4. Eu farei a leitura, verso 22. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade e coração temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Servos. Quem são os servos aqui? A palavra aqui significa literalmente escravo. Sim, é um escravo. Mas nós não devemos pensar em escravo nos moldes modernos, tá bom? Sei que essa palavra aqui vai te levar diretamente para isso. Então, não devemos pensar dessa forma. É importante esclarecer também que o texto, ele não endossa em nenhum momento a escravidão. E você pode observar também que o texto não vai em direção a uma ruptura abrupta, quanto a esse sistema que ocorria nesse tempo. Porém, isso era uma realidade social, e aqui em Colossenses, Paulo procura instruir os que vivem nesse sistema
a viverem de maneira devota e que agrada ao Senhor, mesmo nesse sistema. E eu quero dizer uma coisa aqui antes de continuarmos. Eu não quero olhar, a minha proposta aqui não é olhar para o texto, trazendo aqui o contexto de como funcionava essa servidão, ou de como funcionava esse senhorio. Né? Havia uma diferença, sim, na cultura greco-romana com a judaica com relação a isso. E eu não quero olhar para esse texto trazendo como isso era ou como isso funcionava. Eu quero olhar para esse texto visando o que o texto diz. Porque aqui, independente de como era ou de como ocorria, aqui é a nova diretriz em Cristo. Aqui é a nova diretriz que Cristo estabelece de como esse relacionamento deve funcionar. Então, eu não vou entrar de como funcionava ou de como era. Não é a minha proposta aqui, tá? E Paulo procura instruir como eles devem lidar ou viver debaixo desse sistema. Observe que Paulo está estabelecendo diretrizes para essas relações. E ele tem, no fundo do quadro disso tudo, Cristo. Cristo como o Senhor dessa relação. Então, qual é a ordem para os servos, para os escravos? Primeiro, o que os escravos faziam? Quem eram esses escravos? Escravos, eles quando a gente pensa em uma casa nessa cultura, a casa não era constituída de pai, filho e a esposa. Havia muito mais, haviam servos nas casas. Haviam casas que tinham dezenas de pessoas, incluindo servos. E esses servos, eles faziam diversas tarefas. Podiam ser administradores, outros podiam ser mestres que ensinavam os filhos dos seus senhores, outros podiam cuidar de alguma plantação que o senhor tinha, ou da comida, e inclusive de cuidar dos filhos. Era o papel dos servos. Os servos tinham um papel dentro da casa dos senhores. E Paulo, ele inicia dizendo o que os servos devem fazer. Eles devem fazer o quê? Obedeçam. Paulo diz, o que os servos devem fazer? Obedeçam. Ele repete o que já havia dito, tanto para as esposas como para os filhos. Se você olhar o verso 20 e o verso 18, ele diz para que esses que estão debaixo de alguma autoridade, eles devem se submeter. Eles devem se sujeitar. Então, servos, obedeçam. Note que Paulo, ele não para aí também. Ele não diz somente para que obedeçam. Ele vai além e diz, obedeçam em tudo. E é nessa parte que geralmente complica, não é? Porque o homem tende a se defender buscando algum tipo de justificativa para não obedecer ao Senhor. E ele vai dizer coisas como, quer dizer então que o meu Senhor, se ele me falar para eu me jogar da janela e morrer, eu vou fazer isso? E é claro que Paulo não está dizendo uma coisa dessa, né? Geralmente, nós buscamos justificativas para não obedecer nas coisas simples, ou nas coisas que pertencem a nós como nossas tarefas, e os servos poderiam procurar algum tipo de justificativo para não obedecer o Senhor, então, o seu Senhor. Então, Paulo, ele diz, obedeçam como? Em tudo. Obedeçam em tudo, aquilo que o seu Senhor disser para você fazer. E além disso, Paulo não só diz, nesses versos, o que os servos devem fazer. O Senhor está interessado que os servos façam alguma coisa, mas não somente isso. Ele diz que há um modo errado de ser feito isso. E há um modo certo de se fazer. O verso 22, nós vamos encontrar isso. Como não deve ser feito? E Paulo diz, não deve ser feito com malícia, buscando algum tipo de vantagem, ou se valendo da limitação do seu Senhor. É óbvio que o seu Senhor não pode estar em todos os lugares de vigilância, vendo se você está fazendo aquilo que Ele ordenou ou não.
fiscalizando o serviço do servo. E não é difícil imaginar um servo com esse tipo de malícia, não é? Por que que não é? Porque este é um mal que atinge a todas as pessoas, atinge a todos. Todos são pecadores, não é? Então, um servo, sim, ele pode trabalhar ou servir o seu Senhor com esse tipo de malícia, buscando tirar algum tipo de vantagem. Porém, essa não deve ser a atitude de um servo que foi alcançado pelo Evangelho e que está debaixo do senhorio de Cristo. Paulo está dizendo isso. Essa poderia ser a atitude e fundamento do velho homem, daquele servo não alcançado por Cristo, não do servo alcançado por Cristo. O novo homem em Cristo vai além de algo exterior e de aparência. E no final das contas, o Senhor, Ele está interessado em como as coisas são feitas e não somente em que elas sejam feitas. Então, como não deve ser feito? Não deve ser feito com malícia. Não deve ser feito quando você teme que o seu Senhor o veja fazendo algo de errado. Deve ser feito, e aqui nós vamos continuar, como deve ser feito. Como não deve ser feito? Não deve ser feito com malícia, não deve ser feito procurando tirar vantagem ou se valendo da limitação do seu Senhor. E como deve ser feito? E Paulo aqui no verso 22 vai dizer: deve ser feito com singeleza de coração, deve ser feito no temor do Senhor, e deve ser feito também buscando o agrado do Senhor. O Senhor está interessado em como as coisas são feitas. E no nosso próprio coração, nas disposições do nosso coração. E Paulo está dizendo isso para os servos. O seu Senhor não pode vigiá-lo. Entretanto, você não quer colocar limites no Senhor, não é? O Senhor conhece os corações. Vamos lembrar de Jeremias 17, 9, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O verso seguinte diz: o Senhor conhece os corações. O Senhor é quem sonda corações. O Salmo 139 vai dizer isso também. Gálatas 1:10, Paulo diz isso, ele diz: procuro porventura eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se procurasse ainda agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. João, capítulo 12, verso 42 e 43, a mesma coisa, porém muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, eles não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Como deve ser feito? Com singeleza de coração, temendo ao Senhor e buscando o agrado, não dos homens, não das pessoas, como está escrito no verso seguinte, mas do Senhor. É isso que o Senhor ordena, Ele está interessado em nosso coração. E o coração do servo deve estar voltado para o Senhor, tendo em última instância, não o Senhor a quem o servo está servindo, mas a Cristo, como aquele de fato a quem ele está servindo. O verso 23 diz isso: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Paulo diz isso para os servos. Sim, Cristo visualiza não só o serviço em si, não somente o que está sendo feito, mas também as motivações e o lugar do coração. Ele no verso 23... ele repete a mesma coisa que já havia dito no verso 17. Se você lê o verso 17, parece ressoar as mesmas palavras. Verso 17. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Se nós formos para Coríntios,
capítulo 10, verso 21, ressoa as mesmas palavras: porquanto quer comais ou bebais, ou fazeis outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então o Senhor está interessado, não somente que os servos façam algo, ou obedeçam ao Senhor, ou a mecânica em si. Ele está interessado também nas disposições do coração, em como aquele coração está lidando com essa situação. Então o Senhor ordena como deve ser feito: com singeleza de coração, temendo o Senhor e buscando o seu agrado. O verso 24, ele continua e ele diz: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então algum servo ele pode se perguntar: mas eu sirvo um Senhor que ele não reconhece, ou eu sirvo um Senhor que ele, ainda que eu me esforce, ainda que eu trabalhe, ele me trata de toda forma abusiva que pode ser. E Paulo no verso 24 ele diz: olha, tenha em mente que quando você está servindo o seu Senhor, na verdade, quem você está servindo é quem? É Cristo. É Cristo o Senhor. E o Senhor, Jesus, Ele não é como os senhores aqui na terra. É um Senhor justo. É um Senhor que sabe e reconhece e vê o que está sendo feito e recompensará o serviço dos seus servos. Mesmo que o seu esforço, Paulo vai dizer, dedicação e entrega não sejam contemplados e reconhecidos pelos seus senhores, e na verdade eles o tratem com indiferença, ou desprezo, ou parcialidade, o Senhor do céu, Cristo, a quem você deve ter em mente quando você está servindo o seu Senhor, não é como o Senhor na terra. Ele se importa, ele vê, ele reconhece e ele recompensará. A sua recompensa pelo seu serviço, servo, Paulo diz, está em Cristo. Você não deve esperar isso dos seus senhores. Cristo recompensará. Cristo está vigiando. Na verdade, essa coisa de servir só sobre vigilância não existe, porque na verdade nós todos estamos sendo vigiados em todo o tempo por quem? Pelo Senhor. Pelo Senhor, a quem de fato pertence o nosso serviço e a quem de fato pertence o serviço dos servos a quem Paulo está escrevendo aqui. Verso 1 do capítulo 4, ele continua, e os servos e os senhores podem ter, né? Essa carta foi lida para toda a igreja, e os senhores então, eles olham as ordens que estão recebendo os servos, eles dizem: é isso mesmo, né? Poxa, eles devem obedecer em tudo. Eles devem servir com singeleza. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. É esse Cristo. Cristo. E então no verso 1 do capítulo 4, Paulo continua e ele diz: senhores, tratem os seus servos com justiça e equidade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Paulo termina essa sessão chamando os senhores a olharem, como também ele chamou os servos para mais alto. Servos, tirem os olhos dos seus senhores. Vocês devem olhar para mais alto, ao Senhor a quem vocês estão servindo. E não é somente esses senhores, é o Senhor do céu. E Paulo fala para os senhores fazerem esse mesmo movimento. Vocês devem olhar para mais alto. E a se submeterem àquele que está acima de todos, inclusive deles. E que eles devem atentar para isso no trato com os servos. Como deve ser esse trato? Com justiça e igualdade. Paulo escreve.
sabendo que vocês têm um Senhor no céu. Talvez o motivo de Paulo dizer tão pouco aos senhores, né? Mas ele disse tanto aos servos. E 3 linhas aqui para os senhores. E o motivo disso deve ser provavelmente, seja por conta da epístola de Paulo a Filemon. Essa epístola de Paulo a Filemon provavelmente seria lida após a epístola de Paulo aos Colossenses, que é Filemon, é de Colossos. E não se engane, muito embora suas palavras sejam poucas aqui, não devemos considerar que faltou algo a ser dito, tá? Lembre-se que você tem um Senhor no céu, né, como Paulo diz, é suficiente para que as mesmas palavras que foram ditas aos servos sirvam para eles também. Paulo está dizendo para os senhores, vocês são servos também. Lembrem-se disso ao tratar os seus servos. Vocês devem, como servos do Senhor do céu, buscar não o próprio agrado, mas o agrado daquele a quem vocês servem. Vocês também são servos. E embora essas palavras sejam suficientes, quero destacar o pedido que Paulo faz a Filemon, na epístola a Filemon. Filemon, vamos lembrar, é um senhor, e ele tem escravos, ele tem servos sim. Onésimo é um de seus servos, um de seus escravos. Paulo envia Onésimo, que está com ele, de volta para Colossos, de volta para o seu senhor, que é Filemon. E Onésimo havia fugido de Filemon. E Paulo faz um pedido a Filemon. Filemon, receba o seu escravo, receba Onésimo, para sempre. Verso 15 e 16 da epístola de Paulo a Filemon. Como? Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Meu caríssimo irmão, Onésimo, é meu caríssimo irmão, e seu irmão caríssimo. Esse é o pedido que Paulo faz a Filemon. Então, Paulo, o que ele faz? Ele coloca todos na mesma posição aqui. Os senhores, os servos são servos. Os senhores são servos. E ele então instrui como deve ser tratado, como esse relacionamento, como deve funcionar esse relacionamento. E assim, se você olhar também para Colossenses 3:11, Paulo já havia dito que em Cristo não pode haver mais grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, o Senhor, independente de como funcionava esse sistema, o Senhor dá novas diretrizes aqui, colocando todos na mesma posição. Todos são servos do Senhor. Como o Senhor deve tratar o escravo, com justiça, igualdade, porque... e muito mais, como um irmão caríssimo. Como os servos devem tratar os seus senhores com singeleza de coração, temendo o Senhor, buscando o seu agrado. Porque na verdade, no fim das contas, servos, vocês estão servindo a Cristo, o Senhor. E Ele chama todos. Se você olhar também maridos, esposas, pais e filhos, Ele chama todos a olharem para mais alto, para um Senhor que está acima de tudo e de todos. Algumas considerações, irmãos. Talvez você pergunte, bom, eu não sou servo, eu também não sou nenhum senhor. Como funciona isso para mim? Como eu devo lidar com essas palavras? Em nossos dias, esse relacionamento, talvez, não é a mesma coisa, mas pode ser comparado com o que existe entre o patrão e o empregado. Ou alguém que contrata e alguém que presta serviço.
ou alguém que está exercendo autoridade, alguém que está se submetendo a essa autoridade. Embora não haja servos e senhores aqui, pelo menos no que eu saiba, os princípios aqui estabelecidos pelas Escrituras permanecem para todos nós, sendo servido ou servindo a alguém, a outrem. E não importa o cargo ou a função que exercemos, o Senhor espera a mesma disposição de nossa parte que Ele instrui os servos a terem e que Ele instrui os senhores a terem. Então, nos lembremos de duas coisas aqui, pelo menos. Primeira, nós todos estamos sob vigilância do Senhor, irmãos. Por quê? Porque o Senhor está interessado no seu serviço. O Senhor está interessado como você se relaciona no seu trabalho, no seu serviço, naquilo que você está fazendo. E o Senhor está olhando para isso. Corandel, como foi dito essa manhã, não é? Tudo que nós fazemos na presença do Senhor. Nós estamos sempre diante do Senhor. E acredite, Ele se interessa não só pelo que nós fazemos, mas pelo modo como nós fazemos também. Inclusive, Ele ordena os corações, as disposições dos corações também. E o nosso serviço, segundo, seja lá qual for, em última instância, nós devemos ter isso em mente amanhã, né? Amanhã é segunda-feira. Amanhã nós devemos ter isso em mente, que em última instância, o nosso serviço, seja qual for, tem Cristo como Senhor. Já pensou nisso? Quando você lida com alguém que você está sujeito? Ou alguém que está sujeito a você? Professor ou professora, é Cristo o Senhor a quem você está servindo quando você serve aqueles alunos desinteressados. E não recebe reconhecimento de nenhuma das partes. E de ninguém. É Cristo o Senhor que você está servindo. Como é que você serve o Senhor do céu? Dona de casa. É Cristo o Senhor que em última instância você está servindo. Ele está interessado no seu serviço. Ele está interessado na disposição do seu coração. Advogado, empresário, motorista. O Senhor está interessado no seu serviço. Ele espera que o seu serviço seja feito com singeleza de coração. Temendo o Senhor, buscando o seu agrado, tendo em mente que é a Ele, em última instância, a quem você está servindo. E eu concluo chamando todos a fazerem o mesmo exercício que Paulo chama os servos e os senhores a fazerem, a olharem para mais alto. Cristo, a olharem para Cristo, para esse mesmo Senhor que está sobre tudo e todos, e cujo senhorio é sobre todos. Nós, os que já estamos unidos a Ele, estamos sendo transformados pelo Seu Espírito à Sua imagem, devemos continuar olhando para Ele, pois é nele que encontramos o perfeito exemplo, tanto de Senhor como de servo. Ouçamos o que é dito a seu respeito em Filipenses 2, verso 5. Está escrito: tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que também houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Cristo é o exemplo de Senhor. Como Senhor, o que Ele faz? Ele se humilha, Ele se faz servo, Ele se coloca na posição mais baixa. E o que Ele faz como servo? Ele serve a todos. Ele serve ao coxo, Ele serve o leproso, Ele serve o publicano, Ele serve os seus inimigos, Ele salva os seus inimigos, Ele nos salva, Ele veio servir-nos, Ele veio servir a nós, que não somos dignos nem de desatar as correias das suas sandálias. Cristo, sendo o Senhor e Deus, como Ele nos olha, Ele não nos trata com desprezo e arrogância e não nos rejeitou como inúteis, o que de fato éramos. Ele, ao invés disso, se coloca numa posição de humilhação e nos salva e opera completa, perfeita, efetiva, suficiente libertação para aqueles que eram escravos do pecado. Qual a nossa resposta ao Senhor do céu? Vamos dar uma resposta amanhã ao Senhor do céu? O Senhor é digno, irmãos. Você sabe disso, não sabe? O Senhor é digno. Curva as suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Que a Tua graça, Senhor, nos conduza a respondermos adequadamente ao Teu amor e a vivermos alinhados com a verdade aprendida e exposta na Tua palavra. É um privilégio para nós sermos servos do Senhor. Nós não somos dignos, Senhor. Porém, nos regozijamos pelos Teus feitos e queremos viver deste modo, sim, do modo como agrada ao Senhor. Dá-nos uma disposição, dá-nos graça para ter em mente que o Senhor é quem de fato estamos servindo. Nós o buscamos e imploramos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.